7ª vez, sem aviso algum, minha tia me levou para conhecer os outros irmãos dela e do meu pai. Fomos à casa do tio Nicola, que era operário na ferrovia. Vitória o chamava de irmão mais velho, como se meu pai, que era o primogênito, nunca tivesse nascido. Visitamos tia Ana e tia Roseta, donas de casa. A primeira era casada com um tipógrafo do Rio Matino, a segunda, com um funcionário dos Correios. Foi uma espécie de exploração da consanguinidade, como a própria Vitória, em dialeto, chamará aquela perambulação. Vamos conhecer seu sangue. Fomos nos deslocando por Nápoles no Fiat 500 verde, primeiro até Cavone, onde vivia tia Ana, depois a Campiflegrei, onde morava tio Nicola, e por fim a Pozzuoli, onde residia tia Roseta. Percebi que eu mal me lembrava daqueles parentes, talvez nunca nem tivesse ouvido o nome deles. Tentei ocultar esse fato, mas tia Vitória percebeu e logo começou a falar mal do meu pai, que havia me privado do afeto de pessoas certamente sem estudo, sem papas na língua, mas com grande coração. Quanta importância ela dava ao coração, que em seus gestos coincidia com suas grandes mamas, nas quais ela batia com a mão larga de dedos nodosos. Foi naquelas circunstâncias que ela começou a me sugerir: observe bem como somos nós e como são seu pai e sua mãe, depois me diga. Insistiu muito nessa questão da observação. Dizia que eu tinha antolhos como os cavalos, que eu olhava, mas não via tudo o que podia me perturbar. Veja, 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 martelou. De fato, não deixei escapar nada. Aquelas pessoas, seus filhos, pouco maiores ou da mesma idade que eu, foram uma novidade agradável. Vitória me atirou na casa deles sem avisar. No entanto, tios, sobrinhos me acolheram com grande familiaridade, como se me conhecessem bem e não tivessem feito outra coisa ao longo dos anos a não ser esperar por minha visita. Os apartamentos eram pequenos, cinzentos, decorados com objetos que eu havia sido educada para considerar grosseiros ou até mesmo vulgares. Nenhum livro, só na casa da tia Ana vi romances policiais. Todos falaram comigo em um dialeto cordial misturado a italiano e eu me esforcei para fazer o mesmo, ou pelo menos abrir espaço no meu italiano hipercorreto para um pouco de cadência napolitana. Ninguém mencionou meu pai, ninguém perguntou como ele estava, ninguém mandou lembranças, sinais evidentes de hostilidade, mas tentaram de todas as maneiras me fazer entender que não tinham raiva de mim. Chamaram-me de Gianina, como me chamava Vitória e como meus pais jamais me chamaram. Amei todos eles, nunca me sentira tão disposta ao afeto como naquela circunstância. E fui tão desembaraçada e divertida que comecei a achar que aquele nome dado por Vitória, Gianina, tivesse feito nascer milagrosamente do meu próprio corpo outra pessoa, mais agradável ou, de qualquer maneira, diferente da Giovanna que meus pais, Ângela e Ida e meus amigos da escola conheciam. Foram ocasiões felizes para mim e acho que também para a Vitória, que, em vez de ostentar os lados agressivos do seu caráter, comportou-se durante aquelas visitas de maneira benévola. Percebi, sobretudo, que irmãos, irmãs, cunhados, sobrinhos a tratavam com ternura, como fazemos com uma pessoa sem sorte a quem queremos muito bem. Tio Nicola, sobretudo, a encheu de gentilezas. Lembrou que ela gostava de sorvete de morango e, assim que descobriu que eu também gostava, mandou um dos filhos ir comprar para todos. Quando fomos embora, ele beijou minha testa e disse: "Ainda bem que você não puxou em nada seu pai." Enquanto isso, aprendi a esconder cada vez mais dos meus pais o que estava acontecendo comigo. Ou melhor, aperfeiçoei minha maneira de mentir dizendo a verdade. Naturalmente, eu não fazia aquilo com leviandade, sofria. Quando eu estava em casa e os ouvia ir de um cômodo a outro com o passo de sempre que eu adorava, quando tomávamos café da manhã juntos, almoçávamos, jantávamos, meu amor por eles prevalecia, eu estava sempre prestes a gritar: "Papai, mamãe, vocês têm razão, Vitória detesta vocês, é vingativa, quer me tirar de vocês para magoá-los, me segurem, me proíbam de encontrá-la."
Mas, assim que eles começavam com suas frases hipercorretas, com aquele tom contido, como se cada palavra realmente escondesse outras mais verdadeiras das quais eu era excluída, eu ligava às escondidas para Vitória, marcava encontros. Àquela altura, só minha mãe me perguntava com educação o que estava acontecendo comigo. Aonde vocês foram? À casa do tio Nicola, ele mandou lembranças. O que você achou dele? Meio bobo. Não fale assim do seu tio. Ele vive rindo sem motivo. Sim, lembro que ele faz isso. Não parece nada com o papai. É verdade. Logo fui envolvida em outra visita importante. Minha tia me levou, sempre sem avisar antes, à casa de Margarita, que não ficava muito longe da sua. Toda aquela área reavivava as angústias da minha infância. Inquietavam-me as paredes descascadas, os edifícios baixos que pareciam vazios, as cores cinza-azuladas ou amareladas, o cheiro de gás, os cães ferozes seguindo nosso carro por um trecho, latindo. Vitória estacionou, dirigiu-se a um amplo pátio circundado por sobrados de um azul celeste pálido, passou por um portãozinho e, quando começou a subir a escada, virou-se para me dizer: aqui mora a mulher de Enzo com os filhos. Chegamos ao terceiro andar e, em vez de tocar a campainha, primeira surpresa, Vitória abriu com a própria chave. Disse em voz alta: somos nós, e logo se ouviu um grito entusiasta em dialeto: ah, como estou contente, que anunciou o aparecimento de uma mulher pequena, roliça, toda vestida de preto, com um rosto bonito que, com os olhos azuis, parecia afogado dentro de um círculo de gordura rósea. Acomodou-nos em uma cozinha escura, apresentou-me aos filhos, 2 rapazes com mais de 20 anos, Tonino e Corrado, e uma garota, Juliana, que podia ter uns 18. Era alta, linda, morena, olhos muito maquiados, a mãe devia ter sido assim quando jovem. Tonino, o mais velho, também era bonito, emanava força, mas me pareceu muito tímido, correu só de apertar minha mão e não me dirigiu a palavra quase nunca. Corrado, por sua vez, o único expansivo, me pareceu idêntico ao homem que eu vira na foto do cemitério. Os mesmos cabelos ondulados, a mesma testa baixa, os mesmos olhos vívidos, o mesmo sorriso. Quando vi, na parede da cozinha, uma foto de Enzo com a farda de policial, com o revólver de lado, uma foto bem maior do que a do cemitério, estava pomposamente emoldurada e uma lamparina vermelha ardia à sua frente. Notei que ele havia sido um homem de tórax comprido e pernas curtas, e aquele seu filho me pareceu um fantasma travesso. De maneira pacata, envolvente, fez mil brincadeiras, uma rajada de elogios irônicos, e eu me diverti, estava contente que ele me pusesse no centro das atenções. Mas Margarita achou grosseiro, murmurou várias vezes: corra, que falta de educação, deixe a menina em paz, e ordenou em dialeto que ele parasse. Corrado calou-se, observando-me com olhos acesos, enquanto a mãe me enchia de doces. A bela Juliana, com suas formas abundantes, suas cores vivas, me fazia mil louvores com voz aguda. Tonino me enchia de gentilezas mudas. Durante aquela visita, muitas vezes Margarita e Vitória lançaram olhares ao homem emoldurado. Com a mesma frequência, falaram dele, meias frases como: imagine como Enzo teria se divertido, imagine como ele teria ficado com raiva, imagine como ele teria gostado. Provavelmente se comportavam daquela maneira havia quase 20 anos, uma dupla de mulheres que recordavam o mesmo homem. Olhei-as, estudei-as. Imaginei Margarita jovem, com o aspecto de Juliana, e Enzo com o aspecto de Corrado, e Vitória com meu rosto, e meu pai, ele também, como na foto que estava fechada na caixa de metal, aquela em que no fundo estava escrito: ria. Naquelas ruas certamente havia uma confeitaria, uma rotisseria, uma sapataria, sei lá, e eles iam e voltavam por ali e até tinha tirado uma foto, talvez antes que a jovem e ávida Vitória roubasse da linda Margarita um marido com dentes de lobo, ou talvez até depois, durante a relação secreta dos dois, e nunca mais em seguida, quando meu pai agiu como dedo duro e só houve dor e fúria. Mas o tempo foi passando. Naquele momento, minha tia e Margarita tinham um tom plácido, calmo.
No entanto, não consegui deixar de pensar que o homem da foto devia ter apertado as nádegas de Margarita exatamente como apertara as da minha tia quando ela o roubou, com a mesma força hábil. O pensamento me fez corar tanto que Conrado disse: "Você está pensando em uma coisa boa", e eu quase gritei: "Não", mas não consegui me livrar daquelas visões e continuei a fantasiar que ali, na cozinha escura, as duas mulheres tinham contado uma para a outra sabe-se lá quantas vezes, em detalhes, atos e palavras do homem que haviam dividido, e que deviam ter tido dificuldade para encontrar um equilíbrio entre sentimentos bons e ruins. Aquele compartilhamento dos filhos também não podia ter sido de todo tranquilo. Provavelmente ainda não era. De fato, logo percebi pelo menos 3 coisas. Primeiro, Conrado era o preferido de Vitória e os outros 2 se incomodavam com isso. Segundo, Margarita era dominada pela minha tia, falava e ao mesmo tempo a espiava para ver se ela concordava, e, se não concordava, logo voltava atrás. Terceiro, os 3 filhos amavam a mãe, às vezes pareciam protegê-la de Vitória, todavia, sentiam pela minha tia uma espécie de devoção assustada, respeitavam-na como se fosse a divindade que tomava conta de suas existências e a temiam. A natureza daquelas relações ficou totalmente clara para mim quando, não sei como, a conversa girou em torno de um amigo de Tonino, um tal de Roberto, que crescera ali no Pascone, por volta dos 15 anos, havia se mudado para Milão com a família. Mas aquele rapaz chegaria à noite e Tonino o convidara para dormir na casa deles. Isso irritou Margarita. Como assim? Onde vamos colocá-lo? Eu não podia dizer que não. Por quê? Você deve alguma coisa a ele. Que favor ele te fez? Nenhum. Por quê, então? Brigaram por um tempo. Juliana ficou do lado de Tonino, Conrado, com a mãe. Todos, entendi, conheciam havia muito tempo o rapaz. Ele e Tonino tinham sido colegas de escola. Juliana destacou com ardor que ele era uma pessoa boa, modesta, bastante inteligente. Só Conrado detestava. Dirigiu-se a mim, corrigindo a irmã. Não caía nessa, ele é um pé no saco. Lave a boca para falar dele, irritou-se Juliana. Ele é bem melhor do que os seus amigos, disse Tonino, agressivo. Meus amigos acabam com a raça dele se ele repetir o que disse da última vez, reagiu Conrado. Fez-se silêncio por um instante. Margarita, Tonino, Juliana se viraram para Vitória, e Conrado interrompeu o que estava dizendo como se quisesse apagar as próprias palavras. Minha tia esperou mais um instante, depois interveio com um tom que eu ainda não conhecia, ameaçador e ao mesmo tempo sofrido como se ela estivesse com dor de estômago. Quem são esses seus amigos, diga. Ninguém, disse Conrado com um risinho nervoso. Está falando do filho do advogado Sargenti. Não. Está falando de Rosário Sargenti. Já disse que não estou falando de ninguém. Você sabe que quebro os seus ossos se você se atrever a dizer só bom dia a esse ninguém. Criou-se tamanha tensão que Margarita, Tonino e Juliana me pareceram prestes a minimizar eles mesmos o conflito com Conrado para evitar a raiva da minha tia. Mas foi Conrado que não se rendeu, voltou a falar mal de Roberto. De qualquer maneira, ele foi para Milão e não tem direito de dizer como nós devemos nos comportar aqui. Àquela altura, vendo que o irmão não cedia e afrontava também minha tia, Juliana voltou a ficar irritada. É você que deve ficar calado, eu sempre daria ouvidos a Roberto. Porque você é idiota. Chega, corra, reprovou a mãe, Roberto é um rapaz de ouro. Mas, Tony, por que ele precisa dormir logo aqui? Porque eu o convidei, respondeu Tonino. E daí? Diga que se enganou, que a casa é pequena e não tem lugar. Aliás, Conrado voltou a se intrometer, diga que ele não deve dar as caras no bairro, é melhor para ele. Então Tonino e Juliana, exasperados, se viraram ao mesmo tempo para Vitória, como se coubesse a ela resolver a questão por bem ou por mal. E chamou minha atenção o fato de a própria Margarita se dirigir a ela como se quisesse dizer: Vito, o que eu faço? Vitória disse em um tom baixo: a mãe de vocês tem razão, não tem espaço, Conrado vai dormir na minha casa.
Poucas palavras, e os olhos de Margarita, de Tonino, de Juliana se iluminaram de gratidão. Corrado, por sua vez, bufou, ainda tentou dizer alguma coisa contra o hóspede, mas minha tia sibilou, calado. O rapaz fez menção de levantar os braços em sinal de rendição, mas de má vontade. Depois, como se entendesse que se devia à vitória um ato mais evidente de submissão, ficou atrás dela e a beijou várias vezes, ruidosamente, no pescoço e em um lado do rosto. Ela, sentada ao lado da mesa da cozinha, fingiu estar entediada, disse em dialeto: "Minha Nossa Senhora, corra, como você é grudento." De alguma maneira, aqueles 3 jovens também eram sangue seu, e, portanto, meu. Gostei de Tonino, Juliana, Corrado, também gostei de Margarita. Que pena eu ter chegado por último, não ter a mesma linguagem deles, não ter nenhuma intimidade verdadeira. 8 Vitória, como se tivesse percebido aquela sensação de estranhamento, em certos momentos parecia querer me ajudar a superá-la, em outros ela mesma acentuava de propósito. "Nossa", exclamava, "veja, nossas mãos são iguais", e as encostava nas minhas, polegar contra polegar, seu toque me emocionava, eu sentia vontade de abraçá-la apertado ou recostar-me ao seu lado, com a cabeça sobre seu ombro, sentir sua respiração, sua voz bruta. Mas, na maioria das vezes, assim que eu dizia algo que ela achava errado, Vitória me dava uma bronca, exclamava: "Tal pai, tal filha." Ou zombava da maneira como minha mãe me vestia. "Você é grande, olha só esses peitos, você não pode sair de casa vestida de bonequinha, precisa se rebelar, Gianni, eles estão estragando você." Então recomeçava a ladainha de sempre. "Olhe bem para eles, olhe bem para os seus pais, não se deixe enganar." Era algo muito importante para ela e, toda vez que nos encontrávamos, insistia para que eu lhe contasse como eles viviam. Contudo, como eu me limitava a informações genéricas, logo ficava emburrada, zombava de mim com maldade, ou ria de maneira ruidosa, escancarando aquela boca grande. Ela ficava exasperada quando eu me limitava a contar o quanto meu pai estudava, como era respeitado, que haviam publicado um artigo seu em uma revista famosa, e que minha mãe o adorava porque o achava bonito e inteligente, e que os dois eram talentosos. Ela revisava e muitas vezes reescrevia histórias de amor escritas especialmente para mulheres, sabia tudo, era muito gentil. "Você gosta deles", Vitória dizia roxa de rancor, "porque são seus pais, mas, se não conseguir perceber que são gentalha de merda, vai virar merda que nem eles, e eu não vou mais querer ver você." Para deixá-la contente, uma vez eu disse que meu pai tinha muitas vozes e as modulava de acordo com as circunstâncias. Ele tinha a voz do afeto, a voz imperiosa, a voz do gelo, todas em um lindo italiano, mas também tinha a voz do desprezo, igualmente em italiano, embora às vezes também em dialeto, e a usava com todos os que o incomodavam, em especial com os comerciantes trapaceiros, com os motoristas que não sabiam dirigir, com as pessoas mal educadas. Já da minha mãe, contei que ela era um pouco submissa à sua amiga chamada Costanza e às vezes se exasperava com o marido dela, Mariano, um amigo fraterno do meu pai, que fazia brincadeiras cruéis. Mas Vitória não apreciou nem mesmo aquelas confidências mais específicas, pelo contrário, disse que eram fofocas sem substância. Descobri que ela se lembrava de Mariano, disse que ele era um idiota, amigo fraterno coisa nenhuma. Ficou com raiva por causa daquele adjetivo. Andrea, disse com um tom muito amargo, não sabe o que quer dizer fraterno. Lembro que estávamos na casa dela, na cozinha, e lá fora, na rua miserável, chovia. Devo ter feito uma cara desolada, fiquei com os olhos cheios d'água, e isso, para minha surpresa, para meu prazer, a enterneceu como jamais ocorrerá. Ela sorriu para mim, puxou-me para si, sentou-me sobre seus joelhos, beijou com força e mordiscou minha bochecha. Depois sussurrou em dialeto: "Desculpe, não estou com raiva de você, mas do seu pai." Então enfiou uma mão por debaixo da minha saia e bateu levemente, várias vezes, com a palma da mão entre a coxa e a nádega. Disse no meu ouvido, mais uma vez: "Observe bem os seus pais, ou você não vai se salvar."
9. Aquelas explosões repentinas de afeto em meio a um tom quase sempre de desagrado aumentaram e a tornaram cada vez mais necessária para mim. O tempo vazio entre os nossos encontros passava com uma lentidão insuportável. No intervalo em que não havia ou não conseguia telefonar, eu sentia a necessidade de falar a seu respeito. Acabei, por isso, me abrindo cada vez mais com Angela e Ida, após ter exigido juras de extremo segredo. Eram as únicas pessoas com as quais eu podia me vangloriar da relação com minha tia. Mas, no início, elas me ouviam pouco, queriam logo contar historinhas e casos de seus parentes excêntricos. Mas logo tiveram de ceder. Os parentes dos quais falavam não se comparavam à Vitória, que, como eu a descrevia, vinha de um mundo totalmente diferente. As tias e primas e avós delas eram senhoras abastadas do Vomero, de Posilipo, de Via Manzoni, de Via Tasso. Eu, por outro lado, situava fantasiosamente a irmã do meu pai em uma região de cemitérios, de riachos, de cães ferozes, de chamas de gás, de esqueletos de edifícios abandonados, e dizia: ela teve um amor infeliz e único, ele morreu de desgosto, mas ela vai amá-lo para sempre. Certa vez, contei para elas em voz muito baixa. Quando tia Vitória fala de como eles se amavam, usa trepar, me disse quanto e como ela e Enzo treparam. Angela ficou impressionada, sobretudo, com esse último ponto, me interrogou demoradamente e talvez eu tenha exagerado nas respostas. Coloquei na boca de Vitória coisas sobre as quais eu fantasiava havia tempo. Mas não me senti culpada. O sentido geral era aquele. Minha tia havia falado daquela maneira. Vocês não imaginam, disse comovida, que linda amizade nós temos. Somos muito próximas, ela me abraça, me beija, costuma me dizer que somos idênticas. Evidentemente não falei nada das brigas que ela tivera com meu pai, das discussões sobre a herança de um casebre miserável, de como ele a dedurou. Tudo aquilo me parecia pouco digno. Mas falei de como Margarita e Vitória viveram após a morte de Enzo em um espírito de admirável colaboração e cuidaram dos filhos como se os tivessem parido alternadamente, um pouco cada uma. Aquela imagem, devo confessar, surgiu na minha mente por acaso, mas a aprimorei nas histórias sucessivas, até eu mesmo acreditar que as duas haviam por milagre feito Tonino, Juliana e Corrado. Especialmente com Ida, quase sem perceber, faltou pouco para que eu não atribuísse às duas mulheres a capacidade de voar pelo céu noturno ou inventar poções mágicas colhendo ervas encantadas do bosque de Capodimonte. Certamente contei que Vitória conversava com Enzo no cemitério e ele a aconselhava. Eles conversam como nós duas estamos conversando aqui? Perguntou Ida. Conversam. Então foi ele que quis que sua tia também fosse mãe dos seus filhos. Sem dúvida. Ele era policial, podia fazer o que quisesse, tinha até um revólver. Quer dizer, é como se minha mãe e a sua fossem mães de nós três. Isso. Ida ficou muito perturbada, mas Angela também se deixou levar. Quanto mais eu contava, recontava e floreava aquelas histórias, mais elas exclamavam: que lindo, estou com lágrimas nos olhos. De qualquer forma, o interesse delas cresceu especialmente quando comecei a falar de como Corrado era divertido, de como Juliana era bonita, do fascínio de Tonino. Eu mesma me surpreendi com o calor que usei para descrever esse último. Foi uma descoberta para mim também o fato de gostar dele. Para ser honesta, ele não havia me impressionado muito, pelo contrário, me parecerá o mais inconsistente dos três irmãos. Mas falei tanto dele, inventei o Tom Beck, quando Ida, especialista em romances, afirmou: você se apaixonou, eu admiti, especialmente para ver como Angela reagiria, que era verdade, eu o amava. Criou-se assim uma situação na qual minhas amigas pediam o tempo todo novos detalhes sobre Vitória, sobre Tonino, sobre Corrado, sobre Juliana e sobre a mãe deles, e eu não me fazia de rogada. Até certo ponto, tudo correu bem. Depois elas começaram a me pedir para conhecer pelo menos tia Vitória e Tonino. Eu disse que não, era uma coisa minha, uma fantasia que me fazia bem enquanto durava. Eu havia ido longe demais, a realidade teria destoado. E eu intuía que a boa vontade dos meus pais acabara. Para mim já era uma grande dificuldade manter tudo em equilíbrio.
Bastaria um movimento errado. Mamãe, papai, posso levar Ângela e Ida à casa da tia Vitória? E, em um piscar de olhos, se deflagrariam os sentimentos negativos. Mas Ângela e Ida estavam curiosas, insistiam. Passei um outono desnorteado, encurralada entre as pressões das minhas amigas e as de Vitória. As primeiras queriam verificar se o mundo do qual eu estava me aproximando era de fato mais emocionante do que o mundo em que vivíamos. A segunda parecia prestes a me afastar daquele mundo, de si mesma, se eu não admitisse que estava do seu lado e não do lado dos meus pais. Então eu já me sentia esmaecida com meus pais, esmaecida com Vitória, sem uma fisionomia verdadeira com as minhas amigas. Foi nesse clima que, quase sem me dar conta, comecei realmente a espiar meus pais. Tudo o que apurei sobre meu pai foi seu indiscutível apego ao dinheiro. Captei-o várias vezes, em voz baixa, mas de maneira premente, acusando minha mãe de gastar demais em coisas inúteis. De resto, sua vida era de sempre. A escola de manhã, o estudo à tarde, as reuniões à noite, na nossa casa ou na casa de outros. Quanto à minha mãe, na questão de dinheiro, eu a ouvi retrucar várias vezes, sempre em voz baixa. É dinheiro que eu ganho, será que posso gastar um pouco comigo? Mas o fato novo foi que, embora sempre ironizasse brandamente, para zombar de Mariano, sobretudo, as reuniões do meu pai, que apelidara de complôs para dar uma endireitada no mundo, ela de repente começou a participar daqueles encontros. E não apenas quando aconteciam na nossa casa, mas, apesar do incômodo explícito do meu pai, também quando eram organizados na casa de outras pessoas, tanto que com frequência eu passava as noites pendurada no telefone com Ângela ou Vitória. Por Ângela, eu soube que Costanza não tinha a mesma curiosidade da minha mãe em relação às reuniões e que, mesmo quando aconteciam em sua casa, ela preferia sair ou no máximo ver televisão, ler. Acabei falando para a Vitória, embora com alguma incerteza, sobre as brigas por causa de dinheiro e sobre aquela curiosidade repentina da minha mãe pelas atividades noturnas do meu pai. Ela me elogiou inesperadamente. Enfim, você percebeu como seu pai é apegado ao dinheiro. Percebi. Foi por causa de dinheiro que ele arruinou a minha vida. Não respondi, já estava contente de ter enfim encontrado uma informação que a satisfazia. O que sua mãe compra? Pressionou ela. Roupas, calcinhas. E muitos cremes. Que idiota, exclamou, contente. Entendi que Vitória exigia eventos e comportamentos daquele tipo, não apenas para confirmar que ela estava do lado certo e meus pais, do lado errado, mas também como sinal de que eu mesma estava aprendendo a olhar além das aparências, entendendo. O fato de ela se dar por satisfeita com relatos daquele tipo me revigorou. Eu não queria deixar de ser filha deles, como ela parecia desejar. O laço com meus pais era forte e eu descartava a possibilidade de deixar de amá-los por causa da avidez do meu pai pelo dinheiro e dos pequenos esbanjamentos da minha mãe. O risco era que, tendo pouco ou nada a contar, eu começasse quase inadvertidamente a inventar para agradar Vitória e reforçar a confiança entre nós. Mas, ainda bem, as mentiras que passavam pela minha cabeça eram exageradas, eu atribuía crimes tão romanescos à minha família que me refreava, tinha medo que Vitória dissesse, você é uma mentirosa. Por isso, acabei procurando algumas pequenas anomalias reais, exagerando-as um pouquinho. Mas mesmo assim eu me sentia inquieta. Eu nem era uma filha realmente afeiçoada, nem uma espiã realmente dedicada. Uma noite, fomos jantar na casa de Mariano e Costanza. Ao descer via-se Marosa, uma massa de nuvens negras que parecia alongar dedos desgastados chamou minha atenção como um mau presságio. No grande apartamento das minhas amigas, logo senti frio, a calefação ainda não havia sido ligada, então fiquei com um paletó de lã que minha mãe considerava muito elegante. Embora na casa dos nossos anfitriões a comida sempre fosse boa, eles tinham uma empregada silenciosa que cozinhava muito bem. Eu a observava e pensava em Vitória, que trabalhava em apartamentos como aquele. Saboreei pouco o jantar com medo de sujar o paletó. Minha mãe me aconselhara a tirá-lo.
Ida, Ângela e eu estávamos entediadas, a sobremesa demorou uma eternidade para chegar e Mariano não parava de falar. Enfim chegou o momento de perguntar se podíamos nos levantar da mesa e Costanza nos deu permissão. Fomos para o corredor, sentamos no chão, Ida começou a jogar uma bolinha de borracha vermelha para perturbar a minha Ângela, que, enquanto isso, havia começado a me perguntar quando eu enfim decidiria apresentar minha tia a ela. Estava sendo particularmente insistente, disse. Quer saber de uma coisa? O quê? Para mim, sua tia não existe. Claro que existe. Então, se existe, não é como você conta. Por isso você não nos apresenta. É até melhor do que eu conto. Então nos leve até ela, disse Ida e jogou a bolinha em mim com força. Eu, para me esquivar, me joguei para trás no chão e me vi deitada entre a parede e a porta escancarada da sala de jantar. A mesa em torno da qual nossos pais ainda se delongavam era retangular, colocada no centro da sala. De onde eu estava, via os quatro de perfil. Minha mãe estava sentada na frente de Mariano, Costanza, na frente do meu pai, estavam conversando não sei bem sobre o que. Meu pai disse alguma coisa, Costanza riu, Mariano respondeu. Eu estava deitada no chão e, mais do que seus rostos, via seus pés. Os de Mariano estavam bem esticados embaixo da mesa, falava com meu pai, enquanto isso, apertava entre os tornozelos um tornozelo da minha mãe. Levantei correndo, com uma sensação obscura de vergonha, e atirei a bolinha para a Ida com força. Mas só resisti alguns minutos, depois voltei a me deitar no chão. Mariano continuava a manter as pernas esticadas embaixo da mesa, mas minha mãe havia retraído as suas e se virara com todo o corpo na direção do meu pai. Estava dizendo, é novembro, mas ainda está quente. O que você está fazendo? Perguntou Ângela e, enquanto isso, deitou-se com cautela sobre o meu corpo, dizendo, até pouco tempo atrás, coincidíamos perfeitamente, agora, está vendo, você está mais alta do que eu. 11 Pelo resto da noite, não perdi minha mãe e Marianos de vista. Ela participou pouco da conversa, não trocou com ele um olhar sequer, observou sempre Costanza ou meu pai, mas era como se tivesse pensamentos urgentes e não os visse. Mariano, por sua vez, não conseguia tirar os olhos de cima dela. Olhava ora para seus pés, ora para um joelho, ora para uma orelha com a expressão amuada, melancólica, que contrastava com o tom costumeiro do seu falatório invasivo. Nas raras vezes em que se dirigiram a palavra, minha mãe respondeu com monossílabos, Mariano falou sem motivo em voz baixa e de uma maneira carinhosa que eu nunca havia ouvido sair da sua boca. Depois de um tempo, Ângela começou a insistir para que eu dormisse na casa deles. Era algo que ela sempre fazia naquelas ocasiões, e, em geral, minha mãe permitia depois de algumas frases sobre o transtorno que eu teria causado, enquanto meu pai era sempre implicitamente favorável. Mas, daquela vez, o pedido não foi concedido de imediato, minha mãe mudou de assunto. Então Mariano interveio. Depois de destacar que o dia seguinte era domingo, que não havia escola, garantiu que ele mesmo me levaria a Sanja como de Capri antes do almoço. Ouvi-os dialogar inutilmente, era certo que eu dormiria lá, e suspeitei que, naquela discussão, nas palavras de minha mãe havia uma resistência fraca, nas palavras de Mariano, um pedido insistente, estivessem dizendo um ao outro algo que estava claro para eles e que não era entendido por nós. Quando minha mãe concordou que eu dormisse com Ângela, Mariano assumiu um ar sério, quase comovido, como se daquele meu pernoite dependesse, sei lá, sua carreira universitária ou a solução dos graves problemas de que ele e meu pai se ocupavam havia décadas. Pouco antes das 23 horas, depois de muita hesitação, meus pais resolveram ir embora. Você não trouxe pijama, disse minha mãe. Ela pode usar um dos meus, garantiu Ângela. E a escova de dentes? Ela deixou uma aqui da última vez e eu guardei. Costanza se intrometeu como uma pitada de ironia por causa daquela resistência anômala em relação a algo totalmente costumeiro. Quando Ângela fica na casa de vocês, disse, não usa um pijama de Giovanna, não tem a própria escova?
Sim, claro, capitulou minha mãe, pouco à vontade, e disse: Andréa, vamos, está tarde. Meu pai levantou do sofá com ar um pouco entediado, quis meu beijo de boa noite. Minha mãe estava distraída e não me pediu um beijo, mas deu um beijo de cada lado do rosto de Costanza com estalos que nunca costumava fazer e que me pareceram ditados pela necessidade de destacar o velho pacto de amizade entre elas. Seus olhos estavam inquietos, pensei, o que ela tem, não está se sentindo bem. Fez menção de ir na direção da porta, mas, como se tivesse lembrado de repente que Mariano estava bem atrás dela e não o havia cumprimentado, quase jogou as costas sobre o peito dele como se estivesse desmaiando, e, naquela posição, enquanto meu pai cumprimentava Costanza elogiando pela enésima vez o jantar, virou a cabeça oferecendo-lhe a boca. Foi um instante, eu, com o coração na boca, achei que se beijariam como no cinema. Mas ele encostou os lábios em seu rosto e ela fez o mesmo. Assim que meus pais saíram do apartamento, Mariano e Costanza começaram a tirar a mesa e nos obrigaram a nos preparar para a noite. Mas eu não conseguia me concentrar. O que havia acontecido diante dos meus olhos, o que eu vira? Uma brincadeira inocente de Mariano, um ato ilícito premeditado por parte dele, um ato ilícito premeditado por ambos. Minha mãe era sempre muito límpida. Como pôde tolerar aquele contato embaixo da mesa, e com um homem muito menos atraente do que meu pai? Ela não tinha simpatia por Mariano, como ele é tolo, dissera algumas vezes na minha presença, nem com Costanza conseguira se conter. Havia perguntado com frequência, em tom de brincadeira, como ela conseguia suportar uma pessoa que nunca ficava calada. Portanto, que significado tinha aquele seu tornozelo entre os dele? Quanto tempo tinham ficado naquela posição? Alguns segundos, 1 minuto, 10? Porque minha mãe não havia retraído imediatamente a perna. E aquela distração em seguida? Eu me sentia confusa. Escovei os dentes por tempo demais, tanto que Ida disse com hostilidade: Chega, vai gastá-los. Era o que sempre acontecia, assim que nos fechávamos no quarto dela e de Ângela, Ida se tornava agressiva. Na verdade, receava que nós duas, mais velhas, a isolássemos e, portanto, amarrava preventivamente a cara. Foi por isso que logo anunciou, em tom combativo, que também queria dormir na cama de Ângela, e não sozinha na sua. As duas irmãs discutiram por um tempo. Estamos apertadas, vá embora. Não, estamos ótimas. Mas Ida não cedeu, nunca cedia naquelas ocasiões. Então Ângela piscou para mim e disse para a irmã: Mas, assim que você pegar no sono, eu vou dormir na sua cama. Ótimo, exultou Ida, e, satisfeita não tanto porque teria dormido a noite inteira comigo, mas porque a irmã não teria, tentou iniciar uma batalha de travesseiros. Nós contra-atacamos sem muita vontade, ela parou, se ajeitou entre nós duas e apagou a luz. No escuro, disse com alegria: Está chovendo, adoro que nós estejamos juntas, estou sem sono, por favor, vamos conversar a noite toda. Mas Ângela a calou, disse que estava com sono, e, depois de algumas risadinhas, restou apenas o barulho da chuva batendo nos vidros. Logo voltou à minha mente o tornozelo da minha mãe entre os de Mariano. Tentei tirar a nitidez da imagem, quis me convencer de que não significava nada, de que era apenas uma brincadeira entre amigos. Não consegui. Se não significa nada, disse a mim mesma, conte para a Vitória. Minha tia de certo saberia me dizer que peso eu devia atribuir àquela cena, não fora ela me convencer a espiar meus pais. Olhe bem, dissera. Eu olhará e virá alguma coisa. Bastaria fazer isso com mais assiduidade para saber se era uma bobagem ou não. Mas logo percebi que eu nunca teria contado a ela o que vira. Mesmo que não houvesse nada errado, Vitória teria encontrado algum mal. Eu vira em ação, ela teria me explicado o desejo de trepar, e não o desejo de trepar dos livrinhos educativos que meus pais me deram de presente, com ilustrações coloridas, legendas elementares e claras, mas algo repugnante e ao mesmo tempo ridículo, como um gargarejo quando temos dor de garganta. Isso eu não conseguiria tolerar.
Mas, enquanto isso, minha tia, só pelo fato de eu tê-la evocado, já estava invadindo minha mente com seu léxico excitante e desagradável, e vi com nitidez, no escuro, Mariano e minha mãe emaranhados da maneira que seu vocabulário sugeria. Era possível que juntos os dois tivessem a capacidade de sentir aquele prazer extraordinário que Vitória dizia ter conhecido e que, aliás, esperava que eu sentisse como a única dádiva que a vida podia me reservar. Bastou a ideia de que, se eu agisse como espiã, Vitória usaria as palavras às quais recorrerá para falar de si mesmo e de Enzo, mas degradando-as para degradar minha mãe e, através dela, também meu pai, para me convencer ainda mais que a melhor coisa era jamais falar daquela cena com Vitória. Ela está dormindo, murmurou Ângela. Vamos dormir também. Sim, mas na cama dela. Eu a ouvi se mexer cautelosamente no escuro. Apareceu ao meu lado, pegou minha mão, eu me esgueirei para fora da cama com prudência, acompanhei-a até a outra caminha. Puxamos as cobertas sobre nossos corpos, estava frio. Pensei em Mariano e em minha mãe, pensei em meu pai quando descobrisse o segredo deles. Soube com clareza que tudo teria piorado lá em casa, em breve. Disse a mim mesma. Ainda que eu não conte, Vitória vai descobrir. Ou talvez até já saiba e só tenha me incitado a ver com meus próprios olhos. Fale de Tonino, sussurrou Ângela. Ele é alto. Que mais? Tem olhos bem negros e profundos. Ele quer mesmo namorar com você? Quer. Se vocês namorarem, vão se beijar. Vamos. De língua? Sim. Ela me abraçou apertado e eu a abracei como costumávamos fazer quando dormíamos juntas. Ficamos daquela maneira, esforçando-nos para ficar o mais grudadas possível, eu com os braços em volta do pescoço de Ângela, ela abraçando meus quadris. Aos poucos, comecei a sentir um cheiro seu que eu conhecia bem, era intenso e doce ao mesmo tempo, emanava o calor. Você está me apertando demais, murmurei, e ela, sufocando uma risadinha contra o meu peito, me chamou de Tonino. Suspirei, disse, Ângela. Ela repetiu, daquela vez sem rir, Tonino, 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 e acrescentou, jure que você vai me apresentar a ele, ou não somos mais amigas. Jurei e trocamos beijos longos, acariciando-nos. Mesmo com sono, não conseguíamos parar. Era um prazer sereno, afastava a angústia, e, por isso, não parecia haver motivo para abrir mão dele.